Obrigada. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a palavra de Deus no livro de Esdras, no capítulo 3. Esdras, capítulo 3, vamos ler versículo 10. Esdras 3, 10. Onde está escrito assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou, com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Amém. Meus irmãos, se nós prestarmos atenção ao que está acontecendo nesse trecho, a Bíblia está nos dizendo quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor. Se você já foi a um lançamento de alicerces, você sabe como é a situação. Tem muito ferro, muita pedra, muita areia, muita lama, tanto que os pedreiros ali ficam de botas e luvas. Aqui está dizendo assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas. Vamos ver. Se você já foi católico, você lembra de uma missa solene? Como iam os sacerdotes paramentados? Ali é roupa fina, é roupa bonita, é roupa cara, porque eles copiaram a vestimenta sacerdotal do Antigo Testamento. Sapatos brilhantes, tudo assim de primeira, como nós dizemos, nos trinques, e com trombetas. Você sabe o que significa a trombeta na história do povo de Deus? A trombeta é um instrumento que só é ouvido em ocasiões especiais, assentamento de reis, chamada do povo para reunião solene. A trombeta é um instrumento em Israel que ela tem 6 tons diferentes. Tem um dos tons da trombeta que é único e só vai ser ouvido uma vez em todo o universo, é chamado Tishri. Esse Tishri só será ouvido uma vez, será no arrebatamento da igreja. Mas trombeta tem som especial. Agora, me aparece ali no meio de todo mundo sacerdotes, paramentados e com trombetas. Se isso não fosse suficiente, vem os levitas. Está escrito ali. Não, já passou. Os levitas, no versículo 10. Os levitas, filho de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. A Bíblia diz que eles diziam: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Cantavam alternadamente. A Bíblia diz que o povo jubilava.
Esse verbo jubilar no hebraico significa gritar, de arrebentar os tímpanos. Era lançamento de alicerce. Por que será que no Antigo Testamento eles davam tanta importância a alicerce, fundamento? No Novo Testamento, vem Jesus e conta a história de dois homens que estavam construindo as suas casas. Tudo bonitinho. Um construiu sobre areia. O alicerce dele era areia. O outro, o alicerce era rocha. Quando se olharam as construções, estava tudo certo. Até a hora da tempestade. Começou a chuva, veio o vento, a chuva começou a encher a cabeceira do rio, o rio transbordou, o vento bateu com ímpeto sobre as águas, deu sobre as casas, vimos o resultado. A que foi construída sobre a areia, a água levou. A que foi construída sobre a rocha, permaneceu de pé. Então, meus irmãos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, fundamento é de suma importância. Você vai comprar um apartamento, chega lá, você olha tudo, vê as dimensões, qual a área, vê como está dividido, tudo. Lá dentro você vai botar as pessoas que você ama, sua família. Por acaso, você pergunta assim, quem calculou a base desse prédio? Você não se preocupa. Você não quer saber se o fundamento é firme daquele prédio. Você não quer saber se na primeira tempestade ele vai cair. Eu já vi acontecer isso lá no Rio. O Palace 2 caiu. O viaduto, o elevado Paulo de Fronten caiu. Por quê? E em outros lugares tem caído. Eu digo do Rio porque eu moro lá. Por que será que nós não damos atenção a fundamento? Porque nós não vemos. Nós damos muito mais atenção àquilo que vemos. Se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos ter a certeza absoluta que o que nós temos visto hoje acontecer na igreja é como se um trem fosse saindo dos trilhos e não estivesse voltando. Os absurdos que nós temos visto, sim, ou o que está acontecendo com a igreja, problema de fundamentos. Nós esquecemos os fundamentos da nossa fé. Se pensarmos nos fundamentos da nossa fé, novo nascimento, pureza, arrependimento, santificação, unidade. Quem é que está pregando isso? Se pregar sobre arrependimento, o povo vai embora. Se pregar santificação, o povo vai embora. Ninguém mais está imprimindo a lei da pureza na escola para os adolescentes. Nós vemos os nossos adolescentes namorando, se esfregando como se fossem ímpios. Por quê? Onde estão os fundamentos na nossa fé? O que, se nós não dermos atenção aos fundamentos, ao alicerce, a estrutura vai ruir. Eu estava pregando uma vez numa igreja, um dia de quarta-feira, sobre arrependimento. Levantou-se o homem lá atrás e gritou no meio da pregação: passa-se um dia de trabalho, vem para a igreja para ver se as coisas melhoram.
Vem este urubu, me chamou de urubu, pregar sobre pecado. E foi saindo. Eu não gostei dele ter me chamado de urubu. Mas eu também não ia deixar o capeta impedir minha pregação. Porque parece que a palavra tinha sido só para ele. Acabei de pregar e tudo mais, doeu aqui, fui embora. 8 anos depois, eu estava pregando na primeira igreja batista do Recreio. Preguei de manhã. A igreja primeira batista do Recreio parece o Maracanã. Cheia. E depois vieram umas pessoas falar comigo e eu tentando me desviar, porque não dava tempo de atender todo mundo. Aí veio para mim aquele homem chorando, apertar minha mão. Eu vim aqui, um homem, só para falar com a senhora. Eu disse que foi, meu filho, para lhe pedir perdão. Eu disse, não conheço o irmão, não tenho noção do irmão já ter me feito algum mal. Ele disse, eu sou aquele homem que estava lá na igreja Monte Oreb, a igreja batista Monte Oreb, em Campo Grande. E eu gritei na hora da sua pregação, lhe chamei de urubu. Eu disse, Aí eu lembrei. Eu disse, meu filho, aquilo passou batido, porque cheguei em casa, orei, e Deus disse no meu coração, você completou seu trabalho ali, o sermão era para ele. Por isso que doeu tanto, ele recebeu. Fiquei tranquila. E tudo eu disse, meu filho, você não tem que se preocupar comigo, está perdoado desde a hora, fiquei até feliz. Mas agora que você veio, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que você me chamou de urubu, se você também é preto? O cabra era preto, seguramente ou o pai ou a mãe é preto. Doeu. Eu estava falando sobre um dos fundamentos que não se prega mais hoje: arrependimento. Olha, esse assunto arrependimento. João Batista começou a pregar. A Bíblia diz que ele começou a pregar no deserto da Judeia. Primeira palavra da pregação de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quando João Batista vai preso por Herodes, a Bíblia diz que Jesus começou na Galileia a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. No dia de Pentecostes, primeiro sermão de um homem no poder do Espírito Santo, quando o povo diz para Pedro: e agora que faremos? Pedro: arrependei-vos. A Bíblia diz, Lucas 24, que Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Arrependimento para o cancelamento dos pecados. Não existe cancelamento de pecado se não houve arrependimento. Vou dizer para você, 2014, houve uma pesquisa grande da Unesco e 60% dos divórcios nos Estados Unidos é entre os evangélicos. Gostou? 60%. Por quê? Por quê? Porque nós nos acomodamos com o mundo. Nós chegamos para a igreja, saímos do mundo e trazemos o mundo dentro de nós. Sabe o que acontece? Quando Paulo diz em Romanos 12,
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Significa não andeis conforme este mundo. Não vos amoldeis as coisas deste mundo. Quando você olha os nossos jovens namorando hoje, qual é a diferença entre um casal da igreja e um casal lá do mundo? Quando você vê os nossos jovens se vestindo hoje, há uma moda para os crentes e outra para os não crentes, se vestem do mesmo jeito. Fui pregar o último retiro que eu preguei de jovens. Eu mandei todo mundo voltar e botar um short para entrar na piscina, porque entre uma santa e uma prostituta eu não via a diferença. Os nossos jovens namoram à moda do mundo, se esfregam e fazem tudo o que querem, e depois eles dizem: vamos casar, porque nós somos crentes, nós temos que casar. Vai, casa e tudo mais. No dia que casa, está toda a família, toda a igreja, tudo bonito. Fizeram a coisa certa. Vão para a lua de mel. Ai, agora podemos fazer tudo porque nós somos casados. Sim. E o pecado cometido no namoro e no noivado, para onde foi? Houve arrependimento? Não. Então você acha que o casamento anulou o pecado cometido no namoro e no noivado? Não. Jesus mandou que se pregue arrependimento para o cancelamento do pecado. Eu casei, mas tem pecado que eu cometi no namoro e no noivado, dos quais eu não me arrependi, eu não trouxe diante do Senhor. Então o pecado mantém ali a porta aberta para a ação de castas das trevas, porque o pecado não está anulado. Por isso, os casamentos se tornam insuportáveis, porque se tem pecado de imoralidade sexual, as castas que atuam em imoralidade sexual penetram na sua vida e acabou. Por quê? Porque a igreja não prega arrependimento. Aí você diz assim para mim: irmão, mas espera lá, no dia que eu me rendi a Jesus Cristo, eu me arrependi, foi tudo cancelado. Joia. No dia em que você se rendeu a Jesus Cristo, Ele lhe fez filho de Deus. Seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Você recebeu o Espírito Santo. Você é filho de Deus. Deus transportou você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, leu 1 de João, capítulo 2, está escrito assim: filhinhos meus, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se todavia pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João estava escrevendo a carta para pessoas que nem você, meu irmão, filhos de Deus, igreja. Ele não estava escrevendo para o povo lá de fora, estava escrevendo para os filhos de Deus. Por isso ele diz: filhinhos meus, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Significa o quê? Que você se arrependeu na sua conversão.
Mas o arrependimento é um processo contínuo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado não é uma prática na sua vida e na minha vida, mas ele pode acontecer por acidente. Jesus, no capítulo 13 de João, há um momento em que ele está sentado à mesa com seus discípulos, e ele diz, ele pensou, ele teve um insight. A Bíblia diz assim: sabendo Jesus que todas as coisas o Pai botou em suas mãos, eu sou o Senhor do universo. E sabendo que ele viera de Deus, conhecia a sua origem, e sabendo que ele voltava para Deus, conhecia o seu destino. Com isso, ele levantou da mesa, tirou a capa de cima, pegou uma toalha, botou nos ombros, uma bacia, encheu de água e passou a lavar os pés dos seus discípulos. No versículo 28 de João 13, quando ele chega aos pés de Pedro, para lavar os pés de Pedro, Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Pedro estava sendo sincero: nunca me lavarás os pés. E Jesus, que estava ali, abaixadinho, pronto para lavar os pés de Pedro, ele olhou assim, bem dentro da cara de Pedro, e disse assim: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Olhe esta palavra: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Pedro disse: Senhor, então não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça, que já queria um banho. Aí vem a palavra que Jesus disse para ele e para nós: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Quem já se banhou não precisa de lavar senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Ora, você tomou banho para vir para a igreja. Aí você está dentro de casa, ainda não calçou o sapato. E você está se arrumando lá, olha pela janela do banheiro, e você vê que seu cachorrinho saiu para a rua, está correndo para a rua, vai com tudo, você larga tudo lá e vai, corre atrás do bichinho, pega, traz para casa, tranca a porta. Aí você diz: pronto, sujei o pé todo no jardim. Você vai tomar banho de novo? Não, lava só os pés. É isso que Jesus está dizendo. No dia em que você se rendeu a Jesus Cristo, você foi banhado, você foi lavado, você foi justificado, você foi santificado pelo Espírito de Deus. Mas podem acontecer acidentes, pode acontecer que você venha a pecar. Por isso que João diz: se todavia alguém pecar. Porque pode acontecer, o pecado não é um hábito, não é uma tônica, não é uma prática na nossa vida, mas ele pode acontecer. Na hora que você descobre: pequei, corre para Jesus. Ele comprou você, ele pagou o seu preço, você é propriedade dele. Quando você vai a Jesus para falar com ele sobre o que você fez, você está dizendo: eu reconheço que o Senhor tem direito sobre mim, eu reconheço que o Senhor é meu dono, eu reconheço que o Senhor é meu proprietário, por isso estou lhe confessando que eu fiz isso.
Ele vai cuidar de você. Porque ele diz: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Nós estamos negligenciando a pregação sobre arrependimento. Nós não estamos ensinando sobre o arrependimento. E as pessoas ficam achando que diga assim: Senhor, me perdoa. Isso não é assim. Eu me arrependo. Você lembra vamos botar no Antigo Testamento. Eu gosto de botar Antigo Testamento e Novo Testamento. O que está escrito no Antigo Testamento? No Antigo Testamento está escrito um grande momento. Livro do profeta Oséias. A nação de Israel tinha quebrado a aliança. Quebra de aliança significa morte. Sentença de morte. Já tinha se misturado com os Baalins, tudo. Deus mandou profetas, e por último tinha mandado Amós casar com a prostituta. Vocês lembram disso? Para mostrar a situação de Israel. Um Deus santo casado com a prostituta, que era a nação Israel, porque se ele estava em aliança, aliança é casamento. Israel já tinha sido julgada, condenada, sentenciada, mas não tinha realizado a sentença final. Nesse momento, o profeta Oséias se levanta, capítulo 14 do profeta Oséias. Volta, ó Israel, para o teu Senhor, porque pelos teus pecados estás caídos. Tende convosco o quê? Palavras de arrependimento, e diz-lhe: quando você se arrepende, você vem com as palavras de arrependimento e diz. Uma das coisas que eles tinham feito, eles fizeram para si imagens de escultura, deuses de barro, e de ferro, e de pedra. Esses deuses não ajudaram? Lógico que não ajudam. Eles foram buscar ajuda na Assíria, com seus cavalos. A Assíria deu de costas para eles. Eles procuraram ajuda no Egito, deu de costas. Eles só não procuraram a Deus. E esse era o grande pecado. Nunca mais, eles dizem, diremos as obras das nossas mãos, tu és meu Deus. Não iremos à Assíria. Eles começam a dizer o pecado que eles cometeram e dizendo que eles não iam mais fazer. Eles fizeram um levantamento do pecado e entregaram. Não é isso que Jesus Cristo ensina no Novo Testamento? Capítulo 15 de Lucas, eu chamo o capítulo das coisas perdidas e restauradas. Lá você tem uma ovelha que foi perdida e foi restaurada, relacionamento de vida, restauração de vida. Lá você tem uma moeda que foi perdida e que foi restaurada, restauração de valores, porque moeda é valor, é dinheiro. Mas quando chega, moeda não tem vida, ovelha é animal. Quando chega na hora de um homem, o tal do filho pródigo, que ali o pródigo foi o pai, no fundo, na pior das situações, porque o judeu, o pior lugar era o lugar dos porcos. Quando ele sentiu que nem a comida dos porcos ele tinha, na palavra de Jesus, ele caiu em si e disse: quantas pessoas na casa do meu pai, quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão? E eu aqui passando fome.
ele sozinho. Aí ele diz: levantar-me-ei, levantou. Irei para o meu pai, eu sei o caminho, e lhe direi. O que é que eu vou dizer? Eu vou expor as palavras do meu arrependimento. Eu vou dizer para ele o que eu fiz e dizer que eu me arrependo. E o que é que eu vou dizer? Pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como qualquer um dos teus empregados. Levantou, ensaiou, fez o levantamento do pecado. Foi para o pai, quando viu o pai, pequei contra os céus e contra ti. Ele fez o levantamento do pecado. Não é assim: Senhor, me perdoa aí as coisas que eu fiz. Que coisa é essa? Torna a fazer. Porque ele diz, na palavra de Jesus, primeiro, pequei contra os céus. Porque quando um filho faz isso com o pai, ele pecou primeiro contra Deus. Porque aquele pai não escolheu ele para ser filho. Pai nenhum escolhe o filho que quer. Mãe nenhuma escolhe o filho que vai parir. O filho também não escolhe os pais. Mas aquela é uma escolha de Deus. Portanto, quando eu rejeito o meu pai, porque ele é pobre, porque ele é analfabeto, porque ele é ignorante, eu estou rejeitando a escolha de Deus. Porque um homem se deita com uma mulher, mas quem faz o filho é Deus, que o homem nenhum sabe fazer filho, não sabe fazer esse microfone. Então, palavras de arrependimento. Um homem de manhã xinga a mulher, xinga a família dela, arrebenta com o irmão dela, com a pobre da mãe dela, que sempre sofre. Então, volta de tarde do trabalho, não aconteceu nada. Vai levando aí, estava aborrecido, estava com problema, vai, esquece esse negócio. Não, a ferida está lá dentro. Ele causou uma ferida. Causou. Ele tem que chegar para ela: fulana, vem cá. Hoje de manhã, eu disse isso, aquilo para você. Eu quero que você me perdoe, porque eu, primeiro, não tenho o direito de maltratar a você que decidiu gastar a sua vida comigo. Você não é responsável pela minha falta de respeito. E outra coisa, a sua mãe não é assim, seu irmão, eu não tenho esse direito. Faz o levantamento, pede perdão. Você vê que sua esposa vai chorar. Porque estava ferido, porque estava sangrando, porque estava doendo. Então, arrependimento é cura. Arrependimento anula. O grande problema, esse é um dos alicerces da igreja e da nossa fé cristã, que nós não estamos mais nem chamando a atenção. Aliás, eu não sei nem o que a gente está fazendo na igreja. Por causa disso, porque falta o trabalho da base da nossa fé cristã, tudo fica prejudicado. A Bíblia diz, e nós falamos sobre isso, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Santos. E quantas vezes nós achamos que Deus nos escolheu para sermos salvos? Não. Eu não fiz nada para ser salvo, mas santificação eu vou me esforçar. Há um esforço. A salvação nos é dada de graça, mas a santificação, o reino, é ganho por esforço. Quando você vê o apóstolo Pedro, na sua carta, segunda carta, ele diz para nós o patamar, porque a fé, meus irmãos, a fé não é um dom do homem, a fé é um dom do Espírito. Ninguém tem fé, a fé que agrada a Deus, porque no capítulo 2 da carta de Tiago, ele determina 3 tipos de fé: a fé morta, a fé demoníaca e a fé dinâmica. Quando se fala de fé que agrada a Deus,
se fala de fé dinâmica. Ali ele cita o exemplo de Abraão e de Raabe. Então, Deus lhe dá uma dose de fé suficiente para você ouvir a palavra e crer. Na hora que você crê, você confessa Jesus, você entra no reino de Deus. Agora, Pedro diz que você acrescenta, ele diz ali, virtude. Virtude significa excelência moral, que no grego é arete. Você procura, se você roubar, você não rouba mais. Você procura ser, se você é pedreiro, o melhor pedreiro. Se é professor, o melhor professor. Se é missionário, o melhor. Tudo você procura fazer com excelência, porque você é filho de Deus. Aí Deus multiplica a sua fé. Aí você busca conhecimento. Conhecer a Deus. Porque como você vai amar se você não conhece? Você vai buscar conhecer a Deus pela adoração, pela palavra de Deus, pelo estudo da palavra. Deus multiplica a sua fé. Aí você vai lutar por domínio próprio. Tem pessoas que confundem domínio próprio com autodomínio, não. Domínio é uma palavra que vem do latim dominus, domini, que significa Senhor. Eu vou conhecer quem é o meu Senhor, quem é o meu dono, quem me comprou. Então eu vou ver que eu sou propriedade dele, eu vou agradar a ele. Eu só tenho um Senhor, eu não posso agradar a ele e ao mundo, a ele e aos outros. Não, eu vou me esforçar para agradar só a ele. Importa agradar a ele e não os homens. E aí Deus multiplica a minha fé e eu vou lutar por perseverança. Eu vou aprender a agir na dor, sabendo que Deus está sempre comigo. Perseverança. Tem um negócio aí que o povo anda pregando: filho de Deus não sofre. E como vai desenvolver perseverança? Eu gosto da carta de Tiago. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de muita alegria o passardes por muitas tribulações. Eu digo, o quê? Tende por motivo de muita alegria o passardes por muitas tribulações. Eu fico pensando, não é possível. Porque a tribulação produz perseverança e a perseverança lhe leva à maturidade. Não é? Aqui, no versículo 29 da primeira carta, da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Bota aqui, meu irmão, para ver se os irmãos veem. Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não apenas de crerdes nele. Ei? Padecer graça é um presente que Deus lhe dá. Padecimento. O negócio é de outro jeito. Se você não tiver sofrimentos para enfrentar, como vai desenvolver perseverança? Eu copiei um negócio aqui. Eu estava dizendo para a Ângela, ainda agora, Ângela, eu tenho que memorizar isso aqui. Até a presente hora, palavras do apóstolo Paulo.
1 Coríntios 4, de 11 a 13. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigando trabalhando com as mãos, e quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos sido considerados lixo no mundo, escória de todos, pelo nome de Jesus. Foi isso que eu estava pregando semana passada, os caminhos de Paulo. Em Listra, ele foi espancado, ele foi apedrejado e pensaram que ele já estava morto, jogaram fora da cidade. Ali parece que Deus, parece não, a gente tem certeza que Deus o ressuscitou para que ele voltasse para ir para Derbe e Icônio e de novo para fazer o caminho de volta. Você veja, eu estava dizendo porque hoje nós fazemos missões, gente, de avião. Ainda tem gente que briga porque queria ir de primeira classe. O povo hoje vai fazer missões, escolhendo qual é o meu salário, vão pagar meu INSS, e quando é que eu vou tirar férias? Férias. Estou aqui, meus irmãos, estou aqui diante de Deus, diante da igreja de Jesus Cristo. Essa menina anda comigo 40 anos de ministério, nunca eu tirei férias. Sabe por quê? Tirar férias para mim seria parar de fazer o que eu mais amo, que é pregar essa palavra. Pô, a senhora não se cansa, eu de quê? De quê? Nós precisamos saber quem é o nosso dono. Se Deus me mandou, Ele garante. Nunca fiquei doente. Porque Deus garante. Perseverança. E quando você desenvolve a perseverança, Deus multiplica a sua fé. E você vai lutar por piedade. O que é piedade? Piedade é você desenvolver uma vida na presença de Deus. Na presença de Deus. Eu pregava o evangelho, sempre preguei o melhor, procurando memorizar, botar a palavra para dentro, porque eu boto para dentro, o Espírito traz. Como é que o Espírito vai me lembrar do que eu não botei para dentro? Né? O Espírito não é feiticeiro? E eu estava lendo pela 100ª vez o livro do profeta Ezequiel. Lá no último capítulo, no último versículo, uma madrugada eu estava lá e veio assim: e a cidade desde aquele dia será chamada O Senhor está ali. Esta palavra foi rema de tal maneira que veio assim, pá, explodiu uma bomba dentro de mim. Hein? É Jeová chamar, é um dos títulos de Deus. Eu descobri que eu pregava que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, oniclemente, onitudo. Mas para mim Deus só estava presente quando eu me lembrava. Eu não vivia na presença de Deus. Não. Eu disse, Senhor, eu vou acabar com essa minha safadeza agora, se o Senhor me ajudar. Porque eu falo com meu pai na minha linguagem. Eu fui num armazém lá no Rio, num armarinho chamado Caçula. Comprei um bolo de fitilho, tipo esse aqui, agora um pouquinho mais fino. Cheguei em casa, sentei, falei com meu pai do céu e disse, Senhor, a mão esquerda é a que eu menos uso, porque eu sou destra. Esses 2 dedos
talvez sejam os que menos me fazem falta. Eu vou amarrar esses 2 dedos até que eu consiga do Senhor a graça de viver continuamente na sua presença. Todas as vezes que eu mexer a mão, eu vou me lembrar que o Senhor está ali. Olha, parti para a guerra. Cortei o fitilho e amarrava todo dia. Ia tomar banho, aquilo molhava, botava para secar, botava outro. Cada vez que... No início foi difícil. Porque tinha horas que eu quase dizia, Senhor, dá uma voltinha enquanto eu vou fazer uma coisa errada. Porque eu não podia fazer, porque Deus estava ali. Tinha horas que eu dizia, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, eu ia dizer um desaforo. Mas como o Senhor está, eu não posso fazer isso. Eu fui nesta luta contra mim. As pessoas na igreja diziam, e aí, irmã, está com fitinha do Bonfim? Porque você conhece língua de crente. Eu dizia, não, aqui é a fitinha do bom começo. Tinha uns que vinham, irmã, para que é isso? Eu dizia, é o negócio meu com Deus. Não é da conta de ninguém. Aí, você sabe quanto tempo eu precisei? De dedo amarrado? Mais de 9 meses. Aprendi a viver. Tem horas que eu praticamente percebo a mão dele sobre os meus ombros. As coisas não ficaram mais fáceis. Eu não fiquei rica. E Deus sabe por quê. Porque se fosse para eu ter dinheiro, Ele dava, mas Ele conhece. Ele está pensando na minha santificação. Então, o que eu quero dizer que isso é piedade. É levar uma vida pia. Desenvolver tudo na presença de Deus. E quando você luta por piedade, Ele multiplica a sua fé, aí você vai lutar por fraternidade. Fraternidade, você tem que olhar para todas as pessoas vendo que ele pode ser, possivelmente, amanhã, um filho de Deus. Lembra Paulo perseguindo a igreja, pintando a droga contra a igreja lá em Jerusalém? Quem diria que ele seria o apóstolo Paulo? Então eu tenho que olhar para todas as pessoas, independente do que elas estão fazendo, e saber que eu tenho que amá-las e dar para elas o melhor tratamento, porque eu posso estar lidando com um filho de Deus, em potência. Eu tenho um projeto no Morro Dona Marta, há mais de 30 anos. Eu chamo todo mundo de meus filhos. Graça e paz, meu filho, tudo bem? Filho com arma na mão? Sim, por que não? Por que não? O mesmo que me formou no ventre da minha mãe, formou a ele também. Quantas vezes eles foram, me chama de tia, a senhora arranja um rango para nós, porque a gente não está conseguindo vender nada. Traga suas panelinhas aqui depois de 1 hora, porque até 1 hora eu sirvo a comida para as crianças. Iam, botava tudo ali para eles dizer, vamos orar. E na oração eu pregava Jesus para eles. Quantos pastores eu tenho hoje que saíram daquela turma? Quando eu luto por fraternidade, Deus multiplica a minha fé e vem o amor. Esses passos são passos de crescimento que nós precisamos pela nossa fé. Por que a igreja não está insistindo mais nisso? A unidade só pode ser conseguida assim, meus irmãos. Olha, quando Jesus Cristo orou, na oração de Jesus, que a oração de Jesus não é o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração que ele ensinou, um padrão de oração. Mas a oração dele está escrita em João 17. Primeiro ele ora por ele.
Depois ele ora pelos discípulos que estavam ali. Depois ele ora por você e por mim. Ele ora por nós. E quando ele ora por nós, a tônica toda está numa palavra: unidade. Que eles sejam um, assim como tu e eu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olhe, unidade não é união, porque nós podemos estar unidos sem ter unidade. Unidade não é uniformidade, porque nós podemos estar todos vestidos do mesmo jeito e não termos unidade. Unidade é uma coisa assim: você pega uma maçã e você morde, você feriu aquela unidade. A unidade é uma maçã. Mas se você pegar aquela maçã, pegar a faca e dividir em 4 partes, você dá um quarto para esse meu irmão aqui, outro quarto para aquele, outro para o pastor, e come a sua parte. Cada um comeu um quarto da unidade. Quando nós nos abraçamos, entre nós tem uma unidade, juntas, dentro de nós forma a unidade. Quando Jesus estava na última Páscoa, porque a Páscoa é festa dos judeus, e quando ele estava naquela quinta-feira última, a Páscoa é uma festa dos judeus que é celebrada em casa. Ela não é celebrada na sinagoga, ou não era celebrada no templo, é em casa, cada família. É um jantar simples. É um jantar em que eles preparam a mesa, eles põem o cordeiro assado, as ervas amargas, os pães asmos, mas toda a liturgia desse jantar da Páscoa se passa através de 4 taças que eles põem em forma da cruz. Chegou a hora do jantar. Levanta-se o pai, ou a autoridade da mesa pode ser o avô, se o pai já morreu. Ele toma a primeira taça, que se chama Kiddush, que é a taça da santificação. Ele faz uma oração e ele passa por todos, cada um bebe um pouco, volta para ele bota no final, acabou o Kiddush. Aí eles vão comer o cordeiro com as ervas. Aí vem a outra taça. A segunda taça chama-se Hagadash. É a taça da explanação. Alguém da mesa, um filho ou um neto, eu não sei, pergunta: por que esta refeição é separada de todas as outras? Aí aquele que está na liderança da mesa vai explicar: porque Jeová, com braço estendido, mão poderosa, ele tirou Israel do Egito, e eles se gabam, eles se gabam e eles se gabam. Aí ele passa a taça por todas e bebe. Agora vai chegar a taça da ação de graças. Ele toma o pão, levanta e diz: este é o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. Parti, tomai, comei deles todos. Eles choram muito. Aí vai ser a hora do pão e ele passa a taça. E aí vem a última taça, que é a taça que nós chamamos, que eles chamam a taça do grande Halel, que é o Salmo 136, porque eles vão dizendo e respondendo. O líder diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia. É a taça do grande Halel. Foi isso que Jesus saiu da mesa cantando com seus discípulos e foi para o jardim do Getsêmani.
chegou na hora dessa última Páscoa. Jesus tinha, você lê depois lá em Lucas 22, ele mandou João e Pedro preparar a Páscoa. Quando chegou a hora, estava lá, ele levantou e disse: eu tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, porque em verdade eu vos digo que nunca mais tornarei do fruto da videira até que esta Páscoa se realize na eternidade. Fez tudo direitinho. Aqueles homens eram 13 judeus, todos adultos, todos sabiam como era a Páscoa, quais os passos, porque eles estavam acostumados com aquilo desde criança. Aí, tomou a taça, primeira taça, fez a oração, passou, comeram um cordeiro, teve a taça arregadagem, passou. Quando chegou na hora do pão, todo mundo sabia de cor que ele tinha que tomar e dizer: este é o pão da aflição que nossos pais comeram na terra do Egito. Tomai, partir e comer deles todos. Isso era a Páscoa. Ele disse: tomai, partir, comer deles todos. Isto é o meu corpo, dado por vós. O que você acha que aconteceu naquela mesa? O mestre enlouqueceu, está errado, não é assim. O que foi que aconteceu? Aqueles homens ficaram apavorados. O que Jesus estava dizendo? Vocês vão comer este pão. Daqui a poucos momentos, este pão vai estar dissolvido em vocês. Ele vai ser o nutriente de vocês. Ele vai estar dissolvido na corrente sanguínea de vocês. Ninguém poderá separar você desse pão. É assim que eu quero estar em você. Eu quero estar dissolvido em você, tão intimamente em você, que ninguém jamais possa nos separar. Mas assim como este pão vai ser o mesmo em você, em você, em você, em você, em você, eu vou estar em você, em você, em você, em você, em você. Quando vocês estiverem juntos, eu estou. Eu estou. Isso significa unidade. É um só corpo, um só Pai, um só Senhor, um só Espírito, uma só igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Portanto, meus irmãos, quando nós hoje olhamos e vemos a situação em que nós estamos, o mundo do jeito que está. Cheguei nos Estados Unidos, vieram me dar um santinho na porta do aeroporto, me convidando para um culto a Satanás, a Lúcifer. Saiu aqui a mulher anunciando um cemitério de Satanás lá no Rio Grande do Sul, entregando a cidade a um tal de Exu do lodo. A cidade está coberta de lodo agora. Quando nós vemos o mundo em guerra, Israel com o Hamas e o povo dizendo que o Hamas está certo, tudo bem. O que a gente vai esperar do mundo? A Rússia e a Ucrânia. A guerra na Líbia continua, na Síria continua. A guerra no Afeganistão continua, no norte do Iraque continua. O mundo está em guerra. Ninguém fala de Papua Nova Guiné, que morreram mais de 7.000 pessoas nesse deslizamento de terra. O pecado está sendo aplaudido. Nós estamos numa derrocada final no mundo. O que sobressai neste momento é só a igreja. Deus está deixando a sua igreja ainda na terra pela sua misericórdia que é grande. Nós precisamos nos levantar
em unidade, pela nossa fé, em santidade, vivendo vidas que façam diferença, limpando a nossa vida, procurando estar atentos contra o pecado que nos assedia, trazendo à nossa vida a presença de Deus o tempo todo, clamando por Jesus Cristo e amando, engolindo e comendo a sua palavra, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Jesus Cristo só tem uma igreja na terra, e Ele diz: eu edificarei a minha igreja. E uma igreja só é edificada nos fundamentos dele. O fundamento dessa igreja será sempre Jesus. Portanto, nós precisamos voltar à base da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.